Olá pessoal, vamos estar começando aqui o vídeo da nossa semana, tá? Então a gente vai ver aí, essa segunda-feira, como que ele vai se comportar nessa semana que tá vindo agora, tá? E aí eu vou atualizando vocês aí durante a semana, na terça, na quarta e na quinta-feira, e a sexta, né? Para vocês ir compreendendo os movimentos aí que eu sempre tô de olho no mercado. Então são oportunidades aí que acontecem e a gente vai olhando, beleza? Então vou começar pelos pares aí que a gente já está acostumado, tá? Chá, o euro, o SDCAD e os outros aí que a gente já tem uma afinidade maior, beleza? Começar falando aqui do ouro, tá? Pra gente já compreender o que está acontecendo. No gráfico de 4 horas, a gente vai ver aí uma informação bem bacana aí, que é uma informação do quê? Da tendência, certo? Então é bom sempre a gente ficar atento à tendência do momento aí, para compreender cada vez mais aí o que está acontecendo no mercado. E aí, o que acontece? Então a gente tem uma tendência de baixa bem clara, certo? Então topos e fundos menores do que os anteriores. E agora ele está numa projeção aqui de briga que teve anteriormente, tá? Então aqui é um momento de decisão. Por que o momento de decisão? Ou ele muda essa tendência, continuando esse movimento para cima, ou ele faz essa movimentação para baixo, continuando essa tendência aqui toda, tá? Que é uma tendência aí de baixa. Então a gente vai compreender aí um pouco mais. Vou estar compartilhando minha tela aqui com vocês, para vocês verem aí o que aconteceu. Então aqui a gente vai ter topos e fundos mais baixos, ok? E aí, o que vai acontecer? Dentro desse período aqui maior, a gente vai ter essa zona de briga que teve anteriormente, como eu comentei agora, que vocês não estavam vendo. Mas a partir desse momento, se ele continuar fazendo esse movimento para cima, eu sei que vocês vai ter uma continuação aí dessa tendência micro de alta, tá? Então a gente tem uma tendência maior de baixa, mas é uma tendência menor aqui de alta que está acontecendo. Então aqui está um momento de decisão, ou ele pode cair ou ele pode subir aí, fazendo uma mudança da tendência da visão maior, beleza? Então a gente vai procurar algumas referências aqui para ver pontos de fraqueza aqui dentro desse momento que está acontecendo agora, tá? Eu já tenho alguns desenhos demarcados aqui, certo? Que são regiões aí de 50%, 100%, tá? Que eu sempre estou analisando. Mas a gente vai ter uma consolidação. E lembra do candle lá que a gente comentou? Que é um candle institucional? Que ele sempre bate mais forte no mercado? Então esse candle aqui, ó, ele vai gerar um grande resultado aí. Tô meio gripado aí, desculpa aí alguma coisa, mas eu tenho que continuar assim mesmo, não tem jeito, beleza? Então, esse candle aqui, ele vai mostrar pra gente aí que teve muita força nessa queda, que foi o início aí do movimento aí de queda, ok? Então a gente compreende que ele é um candle institucional. Porque os caras colocou um bom dinheiro aqui nesse candle para empurrar aí, e aí o pessoal veio junto com eles e aí conseguiu pegar essa queda. E nesse exato momento eles vão tentar fazer essa defesa, ok? Então, o mesmo pessoal que jogou esse preço para baixo, quando chegar nesse período onde ele está agora, eles vão tentar jogar para baixo de novo. Até você pode ver que ele está fazendo essa pequena queda aqui, ou uma correção, vamos se dizer. E aí pode ser que essa tendência ela continue bem mais forte para baixo, se esses bancos aqui que entraram, essas instituições, né, entrarem, ele vai fazer um movimento bem mais bacana aqui dentro desse preço, beleza? Então, pensando aí nesse gráfico, a gente vai ter tendências de alta e baixa. Dentro do gráfico de 1 hora, a gente vai ver algumas possibilidades lá que a gente já estava vendo, certo? A gente tinha venda por aqui, certo? Outras vendas, tal, não continuou. Rompeu fazendo esse movimento muito forte para cima.
A gente até posicionou aqui para fazer compra, mas saímos no 0 a 0. E aqui a gente comprou também, saímos no 0 a 0, não conseguiu comprar de novo. Falei com vocês que tinha grande oportunidade aqui de ele vir nesse período aqui para a gente comprar novamente. Então foi de madrugada aí por volta de, se ser mais exato aí quando ele veio umas 11 horas da noite, tá? Então eu não estava aqui posicionado no momento para pegar esse preço e ele subiu direto aí dentro desse time aí de 15 minutos, beleza? Então não consegui pegar esse ativo, mas comentei com vocês que ele tinha grande possibilidade de passar esse topo e retornar aí para dar uma entrada bem bacana. Então qual que vai ser o pensamento agora, tá? A gente teve essa pequena entrada, então a gente vai esquecer algumas coisas anterior, tá? Que são algumas demarcações que a gente faz. A gente vai marcar linhas de tendência aqui para ser mais específico dentro desses pontos, ok? Então, se a gente começar desde lá de baixo, a gente vai ter o último fundo que ele faz, tá? Então, a gente sabe que a partir de 1, 2, a gente começa a marcar. O terceiro é sempre um rompimento falso, que acreditamos, tá? Então, por isso, começamos a demarcar de novo pelo terceiro toque foi falso. Aqui também foi falso, porque ele não perde fundo, não perde esse fundo, aí continua, tá? Então a gente vai continuando até ele perder o fundo, e aí no caso ele não perdeu o fundo ainda. Então a gente vai esticar até esse momento de agora. Então esse é o segundo toque que está acontecendo numa tendência de alta aí, um pouco legal aí pela 1 hora, tá? Então a gente vai ter FIBO desse último fundo, é esse último topo que acontece aí dentro da tendência, tá? Então uma zona bem importante para a gente numa hora seria essa zona de compra, certo? Por que eu fui por 1 hora? Para vocês compreenderem que existe uma resistência, um suporte aqui no caso, muito importante, porque ele pode vir aqui e tentar subir novamente e tentar fazer uma tendência de alta bem mais legal aí dentro desse time. Já o 4 horas, se a gente for pensar, a gente vai pensar naquele candle lá que os caras podem empurrar esse para baixo, certo? Então, quando eu vou acreditar aí nesse time aqui que ele for mais preciso? Daria para entrar agora? Daria já para entrar agora com stop aqui de 1.500 pontos. Mas ninguém vai arriscar um stop de 1.500 pontos. Então a gente vai esperar pelo time menor, que seria basicamente esse fundo, certo? Então, se ele perder esse fundo, a gente sabe que esse stop aqui, ele vai estar pago um pouco mais para frente. Porque quando ele perder essa região aqui, ó, ele vai retornar para a gente fazer o que? Vender dentro desse ponto e vender com stop bem mais barato, certo? Então vamos ter, por exemplo, um stop de 1.000 pontos, de 700, dá para baixar esse stop cada vez mais, ok? Mas essa vai ser aí a nossa tendência principal de 4 horas, se ele perder esse fundo. Mas se ele vir continuar, a gente tenta comprar aqui e pegar esse preço para subir para cima. Porque tem possibilidades aí, se ele perder esse topo, de chegar nesse 50%, que é o 18,50 e o 1.900, né? Que é o 1.850 e o 1.900 para ser mais exato. Então a gente vai ter esses dois alvos aqui como principal de alta, ok? Se ele perder esse topo aqui que a gente está pensando na tendência aí de 1 hora, beleza? Mas pela tendência de 4 horas a gente só vai acreditar na baixa quando ele perder esses fundos aqui, beleza? Então bem simples aí, a gente vai ficar no gráfico de 4 horas e o de 1 hora.
Então, beleza. Então, esse par aqui a gente consegue compreender aí, pelos times, o que a gente deve fazer essa semana. Caso aconteça alguma coisa em 15 minutos, eu falo com vocês aí e eu mando explicadinho para vocês perceberem também. Beleza? Então, vamos para o euro, tá? O euro aqui é bacana a gente analisar, tá? Regiões maiores. Então a gente vai ter aqui no gráfico, tá? Algo relevante, tá? Que é o que? Essa consolidação aqui no semanal, ok? Então essa consolidação no semanal, ela é duplicada para cima, ok? Ó, por esse time, mais ou menos, ok? Então a gente tem essas regiões. Então exatamente nessa região ele veio retrair, ok? Então por isso que ele encontrou dificuldade aqui dentro desse time para ele vir aqui fazer essa queda. Mas se a gente for pensar no gráfico maior, a gente tem aquela sequência, né? Que ele vem no canal de baixa, certo? E aí depois ele faz topos e fundos maiores. Então provavelmente ele pode formar essa tendência aqui maior, certo? E fazer com que ele venha aqui também, né? Ou talvez ele possa vir direto, ou senão ele já vem direto aqui fazendo essa tendência, ok? Então a gente tem uma resistência aqui no 17.000, pensando em macroeconômico, certo? Que é um alvo maior. A gente vai ter essa região aqui, bem importante, onde que ele está travado aí no dia de hoje. Então a gente consegue compreender que a gente tem alvos aí, ou aqui nesse retângulo que a gente viu no semanal, ou aqui embaixo que seria um grande suporte aí que pode acontecer, ok? Para quê? Para ele vir aqui e ganhar força, ou senão a partir de agora ele começar a ganhar força aí para buscar alvos aí do retângulo. Então pensando aqui no gráfico aí do euro, dólar, a gente vai pensar o quê? Que é uma tendência aqui um pouco mais complexa, tá? Por quê? Aqui ele dá vários indícios, tá? De mudar essa tendência, mas ele continua fazendo esse movimento de alta. Ok? Porque ele tem a tendência aqui de alta, certo? Topos e fundos, e aqui ele já começa a fazer menor. Então provavelmente a gente vendeu por aqui, no tempo aí que a gente conseguia fazer uma análise mais precisa anteriormente, certo? E depois ele começou a fazer topos e fundos maiores. Então aqui já indicou uma tendência aí de alta pra gente, né? E aqui é a mesma coisa. Quando ele perdeu esse fundo, a gente acreditou aí que a tendência poderia ser de baixa. Foi o que aconteceu. E agora ele está perdendo esse topo. E aí ele vem exatamente nessa região, onde que a gente estava tentando comprar muito dentro dessa região, certo? Porque a gente sabia que ela teria grande chance de subir, por causa desse exatamente preço aqui, onde os caras empurraram para cima, eles vão defender esse mesmo preço aqui, para acontecer exatamente isso, beleza? E aí o que acontece? Ele vem nessa região, vem nessa, e aí ele passa esse fundo. Então aqui provavelmente ele pode indicar uma pequena baixa aí dentro desse movimento, porque esse mesmo movimento ele acontece aqui também, ó, tá vendo? Então provavelmente aqui também ele acontece, ó, fazendo essa alta, certo? Que pelo RSI a gente vê aí que acontece bastante esse movimento, que é um movimento de divergência, ok? Então provavelmente possa acontecer esse cenário, beleza? Como que eu vou acreditar nele? No 4 horas, que a gente vai ver mais específico. Então, para o gráfico de 4 horas, a gente vai ter algumas regiões importantes, ok?
Então, só para demarcar lá o topo e fundo, que a gente viu no gráfico diário, certo? A gente demarcou uns outros aqui também, né? Topos e fundos, tal. E aí continua a tendência. E aí ele provavelmente ele possa vir aqui, tá? Então o que acontece? Dentro desse período, a gente tem uma fibo desse último ponto a esse daqui, ó. Então a gente vai ter uma região aqui mais ou menos 71, que é o 1.18140 e 1.18490. Então essa região vai ser uma região muito importante aí pra gente nessa semana, tá? Então provavelmente o mercado vai vir e vai tentar cair aqui para baixo. Então pensando aí nesse gráfico, certo? A gente vai ter também aqui zonas de resistência, de suporte também, que é exatamente naquele 50%. Então aqui a gente vai ver no time menor, se ele compreender aqui, fazer alguma visão aí dentro da nossa estratégia legal, a gente vai tentar comprar para ele perder esse topo aqui que ele pode fazer, ou esse topo aqui. E aí sim ele vai confirmar uma tendência melhor de alta. Beleza? Então, para o gráfico maior de 4 horas, a gente vai compreender que tem vendas aqui entre os 71, que é esse número aí que a gente comentou agora há pouco. Então, dentro dessas zonas aqui, certo? Vou demarcar aqui 2 azul. Vou até tirar esse retângulo que a gente comentou aí na aula passada. E vou deixar um outro azul aqui. Então esses são os resistência que eu estou esperando para ele vir caindo. Para quem quiser, pode vender já direto, mas vai ter um stop aí de 700 pontos. É um stop aí um pouco alto, ok? Mas dá para fazer entrada. Caso você não queira entrar, vai para um time de 15 minutos e deixa ele fazer alguma configuração dentro desse range aqui, entre o 78 e entre o 61. Se acontecer alguma coisa, você entra com o stop bem curto, porque aí o seu stop não vai ser aqui em cima, o seu stop vai ser aqui em cima, provavelmente, para você pegar essa queda com a entrada aqui, mais ou menos. Então a gente vai fazer esse tipo aí de análise para quem quer pegar um time menor, beleza? Então essa vai ser minha configuração momentânea. Então tá vendo aqui que agora ele começa a fazer topos maiores? Então o que acontecer? Se a partir desse momento ele começar a fazer aí esse topo maior, um fundo menor aqui, eu sei que essa compra aqui vai ser bem legal, porque eu posso buscar esse alvo. Porque eu sei que ele vai fazer esse movimento aqui, ó, certo? De topo, fundo, topo e fundo aqui para continuar o movimento dele de alta. Certo? Mas se ele for exatamente aqui primeiro no 71, continuando, eu sei que essa venda vai ser melhor do que essa compra. Mas é claro, se a gente vende aqui dentro desse ponto, a gente vai esperar alguma coisa que ele vai fazer, porque a gente pode sair dessa posição e virar a mão, dependendo aí do que acontecer, beleza? Então a gente vai ficar de olho aí no que pode acontecer. Então esse eu vou deixar até demarcado diferente aí, esse topo, ok? Porque aqui pode indicar uma tendência de alta futuramente, beleza? Mas a gente vai vendo e atualizando vocês qualquer coisa, beleza? Sabendo que a gente tem uma região aí de venda um pouco mais acima, que seria no gráfico diário. Porque dentro desse time inteiro a gente tem essa projeção, ele vem de novo, certo? E faz essa tendência perdendo o fundo. Então provavelmente ele possa vir aqui dentro dessa zona para perder fundo novamente, ok? Então a gente vai esperar bastante aí essa região de um gráfico aí maior, que é o gráfico diário.
mas pensando no 4 horas aí, que é o que a gente consegue fazer hoje, seria aí do que a gente comentou aí anteriormente, beleza? Então vou esperar mais ou menos por esses pontos. É claro que eu posso abaixar cada vez mais o time e vou compreendendo aí o que está acontecendo, exatamente pelos topos e fundos. Já o SDCAD, tá? A gente viu uma região muito importante no 61, dessa zona aí de baixa, que ele veio fazendo. A gente pegou uma compra muito boa por aqui, certo? E tentou pegar outra compra aqui, que aconteceu no gráfico de 4 horas. Arriscamos bem pouquinho, conseguimos pegar aí uma proporção de 8:1. Para quem entrou um pouquinho atrasado, pegou mais ou menos 5:1 aí, também tá de boa. É um risco-retorno muito bom, tá? De 3:1 eu já acho um risco-retorno muito bom. Você pegar mais que isso, para mim é um lucro absurdo aí, que você pode estar fazendo aí no seu mês, ou na sua semana, né? Que normalmente a gente pensa por semana. Então, dentro desse time, conseguimos pegar essa compra. Numa hora a gente tentou fazer uma outra compra aí, que seria a continuação desse movimento. E aí essa semana, agora que abriu, ele já veio falhando esse fundo. Beleza? Então as possibilidades que a gente tinha aí de alta, já a gente não vai pensar nesse momento por enquanto. E a gente vai demarcar essas zonas a partir de agora. Tá? Então, vou tirar até essa linha de tendência. Ó, então a gente vai ter ainda regiões importantes aqui dentro desse período. Que aí vai ter a linha de tendência aqui normal. E dentro desse time a gente vai ter aí a FIBO. Certo? Eu vou estar demarcando aqui o último ponto como 88. E esse último ponto eu vou marcar aqui nesse último pavio que aconteceu. Eu posso marcar no 78 normal para mim, mas eu vou demarcar aqui para ser mais exato, beleza? Então, pelo 4 horas, ele pode ter esse movimento ainda de alta, porque olha a rejeição que ele faz dentro desse suporte aqui, beleza? Então a gente vai comentar um pouquinho mais. Mas a gente vai esperar para ter um pouco mais de certeza. Por quê? Vamos ir passo a passo. A gente estava numa tendência de baixa, certo? E aqui ele já começou a fazer topos maiores do que os anteriores, certo? Ó, então se a gente marcar essa zona mais ou menos, começou a fazer topo maior, fundo menor, tal. Então aqui já indicou uma mudança de tendência. Até ele fazer esse período, foi onde que a gente entrou basicamente nesses pavios aqui, se eu não me engano foi por aqui, né? Mas daria para entrar nesses pavios aqui onde que a gente entrou e pegou essa tendência, certo? E aí a gente sabe que é um movimento aqui de alta nesse momento agora, porque ele faz topos e fundos maiores, certo? E aí ele começa a fazer menor, encontrou uma resistência aqui, certo? Começa a fazer menor. Então, acompanhando esse preço, provavelmente ele pode vir aqui fazer menores para baixo cada vez mais, tá? O que eu vou marcar aqui como importante? Essa última bolinha aqui que a gente demarcou, ok? Então, vou demarcar ela mais perfeitamente. Deixa eu só excluir aqui. Então, minha última bolinha, ela foi essa daqui, tá? Então, o que, que vai acontecer? Se a gente esperar que passe ela, aí sim a gente vai ter uma compra muito boa aí dentro desse período, ok? Aí eu vou acreditar aí dentro desse time, tá? De 1 hora, 15 minutos, isso pode acontecer. Então, só se ele passar esse último topo, eu vou acreditar na alta. Porque o último fundo que a gente entrou, que foi exatamente esse e esse daqui, ele perdeu.
fazendo com que esse candle aqui fechasse abaixo deles, ok? Então, por isso que esse movimento ele pode virar um movimento menor aí de 15 minutos, por exemplo, de baixa, tá? Então, ele vai fazer topos e fundos menores até chegar a uma proporção de uma resistência muito boa aqui para baixo e aí sim começar a retornar tudo, tá? Então, pensando nesse time aí de 1 hora, acredito que é bom para você esperar a compra se ele passar esse topo, beleza? Então essa vai ser a informação que a gente vai ter. Por enquanto, a gente não entra em nenhuma posição, a não ser se ele passar aqui. É claro que se você quiser ir por 15 minutos, 5 minutos, daria para você pegar essa tendência de baixa. Como assim? Porque você sabe, ó, que isso daqui é uma tendência de baixa. Ó, então exatamente agora ele está filtrando esse ponto, ó. Então, a partir de agora, ele já está começando a fazer topos maiores e fundos menores. Daria para tentar vender onde ele está? Daria com stop aqui e tentar levar para ele perder o fundo. Porque provavelmente ele pode chegar nessa resistência e retornar tudo. É onde que vai confirmar para a gente no gráfico maior de 1 hora, por exemplo, que ele vai continuar essa tendência. Tá? Mas se ele vir aqui, dá para vender nesse ponto, porque esse ponto, dentro dessa tendência que ele teve, que é um fundo, ele faz uma impulsão, uma correção, uma impulsão. Dentro dessa impulsão que ele teve, a gente vai ter FIBO, exatamente 71, ele volta no 0 a 0, daria uma reentrada, e aí daria para fazer uma entrada aqui dentro desse time, por volta de 1 hora aí, mais ou menos, 2 horas que a gente entrou aí online, ok? Então agora daria quase 1 para 1, mais ou menos, né? Mas daria a chance de entrar ainda. Pelos 5 minutos eu tô falando, mas eu gosto de esperar uns time maiores aí para vocês ver as possibilidades de gráficos maiores, que é mais certeza de a gente acertar aí dentro dos movimentos aí macros que a gente tem. Porque aí quando a gente vai falar em micros movimentos, 5 minutos, 15 minutos, existe muitos stop que dá para tomar se você não prestar muita atenção. Então é melhor a gente esperar entre 1 hora, tá? Ele confirmar realmente, beleza? Esse movimento aqui. E aí sim a gente entra comprado. Se isso for direto, se esse preço não passar e já voltar aqui para dessa compra, se ele for direto dentro desse período, deixa eu até voltar aqui, se ele for direto dentro desse período, a gente vai ter resistências aqui por volta desse preço. E é onde vai ter a nossa baixa. Porque ele faz movimentos de baixa aqui dentro desses fundos, ok? Então ele passa o último fundos, ó. Então ele está perdendo sempre esse suporte, ok? Então provavelmente isso pode virar uma tendência de baixa novamente, se ele for direto dentro desse ponto. Beleza? Então eu vou esperar dentro desse time ele fazer esse movimento direto e vender logo aqui, ou ele fazer esse movimento aqui, vir só um pouquinho e voltar para a gente comprar e tentar buscar uma zona mais acima aqui de resistência. Beleza? Então esse decade basicamente é esse gráfico que a gente vai estar olhando de 1 hora entre 4 horas. GBP, vou ser bem breve aqui, tá? Para não tomar tanto tempo. A gente vai ter no gráfico de 4 horas aqui uma tendência de venda melhor, tá? Então tem uma tendência de venda, certo? Encontrou uma resistência nesse fundo, então a gente tem um fundo duplo, vamos se dizer, um pouco maior, tá? Mas é considerado também um fundo duplo. Beleza? É um teste aí de resistência e suporte, tá? Para quem consegue ver fundo duplo através de 4 candles, também é muito válido aí dentro dessa estratégia. Então, beleza. Então, através desse fundo encontrou suporte, então ele pode fazer com que exista uma impulsão aí dentro desse time. Então, o que aconteceu? Vamos esperar esse movimento para fazer a baixa, para pegar a venda, na verdade, né? Então, dentro desse ponto aqui, a gente vai ter fibra dessa linha, desse topo a esse fundo, que é exatamente onde a gente já está marcado, e a gente esperava uma alta, que era a partir desse topo, e a gente estava demarcando, mas nunca voltou no 71 lá, ou 78, 61, para a gente estar realizando aí uma compra. Por que estavam pensando nessa compra?
para pegar essa venda aqui futuramente, beleza? Porque a gente tinha um alvo demarcado aqui. Então, beleza. O que aconteceu na semana passada? A gente tentou aí fazer alguma operação, beleza? Foi exatamente por aqui. A gente tentou comprar dentro desse período com stop, certo? Ele quase foi 1 para 1. Vou demarcar aqui bem certinho. Ó, então a gente entrou no 7,1, coloca stop aí de 200 pontos. Ele foi do 196 pontos, mais ou menos. Então essa estratégia deu stop que eu mandei para vocês. E aí o que eu falei? Ele poderia perder esse fundo e formar a baixa, certo? E aí o que acontece? Acontece aí de novo um stop. Para quem entrou aí, eu não cheguei a entrar porque estava na sexta-feira já e eu não queria entrar em alguma posição aí, me precipitar, beleza? Sempre a sexta-feira é bom sempre tomar cuidado aí. É bom porque você pode até ganhar dinheiro também, mas também pode perder, tá? Se foi uma semana boa para você, é bom até arriscar aí para sair melhor ainda. Beleza? Mas quem foi ruim, melhor nem arriscar também. Tá? Então, teve 2 stops que poderia ter tomado e agora a gente esperaria uma tendência aí de alta dentro desse micro movimento de 15 minutos. Então, ia batendo no 15 minutos até conseguir pegar eles. Beleza? Então, aí teria essa proporção aí de buscar até o menos 27, sabendo que existia um alvo aqui no menos 27 e onde seria a nossa venda aí principal. Então vou esperar por esse movimento agora essa semana. Se isso acontecer, perfeito. Vou tentar pegar essa compra pelo 15. E aí eu marquei aqui essas zonas de resistência e suporte. Porque ele monta aquele alto-falante, né, que a gente chama aí dentro do mercado. Certo? Existe lateralidade, existe esse cone, né, que a gente chama, muitas das vezes o pessoal chama, que ele pode formar um diamante, que aí ele fecha aqui, né? Então, o pessoal aí que é mais técnico consegue ver isso daqui bem de boa, tá? Então consegue ver aí que pode se formar diamantes, mas esse não é o caso. Então, pensando somente em topos e fundos, a gente vai compreender que essa zona aqui foi uma zona mesmo de violinada. Então ele violina, vai rompe topo de novo, depois ele rompe fundo, pode ser que aconteça também. Então, esse tipo de estrutura é bem difícil de fazer operação, a não ser que você esteja outra visão aí, fora essa que a gente está mostrando. Que aí tem contagem das ondas de Elliott. Então, dentro das ondas de Elliott, você consegue compreender o que está acontecendo exatamente dentro desses preços. Beleza? Então, o que eu vou esperar vai ser o 15 minutos dentro desse time mesmo. Mas se ele chegar nessa zona primeiro, ó, se ele vir primeiro nessa zona, eu sei que a venda vai acontecer aqui para a gente pegar para baixo. Gráfico do GBP, JPY, comentei com vocês para vocês não fazerem nada aí na semana passada, tá? Então tava bem confuso um pouquinho, mas ele tá quase igual aí, numa lateralidade. Estamos esperando essa venda aqui futuramente, então vamos continuar esperando ela. Se isso acontecer realmente, a gente tenta vender. Mas dependendo, se no time de 1 hora, 15 minutos não der nada, a gente tenta ver alguma configuração de compra para tentar puxar esse preço até o 155. Beleza? Eu vou atualizando vocês caso aconteça alguma coisa aí nesse time, mas a gente não vai fazer muita coisa dentro dele, beleza? Mas caso você queira uma análise mais completa, eu passo para vocês aí essa semana. E o SD, a gente estava dentro de uma zona, certo? Muito complexa, que é um triângulo. Então, dentro desse triângulo aí, que a gente até pegou daqui, na verdade, né? Então, a gente esperava que ele vinha nesse ponto, não veio para a gente vender, tá? Ficou bem consolidado aqui, lateralizado. Então, a gente vai esperar esse período aqui
ser respeitado. Então, se ele fazer essa alta, a gente vai ignorar, tá? Porque ele pode duplicar esse canal aqui que ele já está há muito tempo. E aí ele vai passar esse topo, confirmando a tendência de alta novamente. E a gente vai tentar ver esse tipo de estrutura do mercado para tentar pegar no melhor preço. Beleza? Mas só quando ele passar esse topo a partir desse momento aqui. Beleza? Então isso que a gente vai esperar dentro desse gráfico do SDJPY. Caso ele rompa para baixo, a gente sabe que tem grande possibilidade de vender aqui exatamente por volta desses preços e tentar pegar um preço bem mais legal aí para baixo, para que ele perca fundos aí e caia bem bacana. Beleza? Então essa é a análise aí da nossa semana. Caso você tenha alguma dúvida, pode estar comentando com a gente, alguma pergunta específica de algo que aconteceu com você que você não entendeu, pode estar comentando com a gente tenta aí fazer de tudo para responder vocês, beleza? Então, espero que vocês tenham uma boa semana e a gente vai se falando aí dentro do chat, dentro do Discord. Até mais!